Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo obviamente para falarmos do Flamengo, que passou mais uma vergonha na temporada de 2023 e perdeu de virada para um fraco time do Santos. E quando eu digo fraco, o time do Santos não é nenhum exagero, é um dos times mais fracos da história do clube, se não for o mais fraco, inclusive tá lá embaixo brigando para não ser rebaixado para a Série B, lembrando que o Santos, junto com o Flamengo também, nunca foi rebaixado para a Série B e está muito próximo disso acontecer. Mas no vídeo de agora, vamos contar uma curiosidade para vocês. O Bruno Henrique, que foi expulso justamente contra o Santos, ele também não poderá jogar contra o Palmeiras. Ele vai ter que cumprir 2 jogos. Como assim, Vene? No vídeo de agora eu vou explicar. E tem também clube inglês de olho no lateral direito, o Wesley, que vem feito aí partidas ruins com a camisa do Flamengo, sobretudo diante do Santos. Ele foi mal contra o Santos, eu acho que, enfim, precisa evoluir bastante, mas mesmo assim tem clube inglês de olho nesse jogador. Vamos falar também o que o árbitro botou na súmula para justificar a expulsão do Bruno Henrique, que na minha opinião não foi justa, tá? E nem a expulsão do Gerson também foi justa não. Mas enfim, são assuntos que a gente vai falar no vídeo de agora. Mas antes, galera, aquele recado especial da nossa querida, da nossa parceira KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa para fazer aquela fezinha, aquela aposta e garantir uma grana extra. No final de semana, o Flamengo joga contra o Fortaleza, domingo, 4 horas da tarde. Será que o Flamengo vence o Fortaleza? Lembrando que o jogo é fora do Rio de Janeiro. O Flamengo jogará fora de casa, lá em Fortaleza. Será que o Flamengo tem condições de bater de frente? E não tem só esse jogo não, tem Campeonato Brasileiro, tem a volta da NBA, tudo lá no site da KTO. Mas ó, utilize o código VENE para você ter direito a bônus. Isso é uma oportunidade maravilhosa e você não pode perder. KTO.com, corre no site lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo, porque estamos próximos de atingir a meta de 300 mil inscritos na temporada 2023. Com a sua ajuda, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Beleza? Vamos para as informações. Antes de falar de Flamengo, eu quero falar sobre esse chororô do Botafogo. A verdade é essa, dessa reclamação da torcida do Botafogo. Ontem a gente pôde ver um espetáculo no futebol brasileiro. O jogo ontem entre Botafogo e Palmeiras, no estádio Newton Santos, foi um absurdo, foi para saborear. Óbvio, o torcedor do Botafogo não saboreou nem um pouco, mas o torcedor do Palmeiras saboreou e muito. E eu, por exemplo, que não torço nem pro Botafogo nem pro Palmeiras, mas eu sou apaixonado por futebol, fiquei maluco. Meia-noite, adrenalina lá em cima e foi um jogaço. Para quem não viu, o Botafogo ganhou no primeiro tempo de 3-0 e no segundo tempo conseguiu tomar a virada de 4-3 e após o jogo foi um show de horrores da diretoria, do John Textor reclamando da arbitragem, inclusive John Textor falando até em roubo da CBF, acusações fortes que ele terá que provar. E na boa, pessoal, o torcedor ou o dirigente ou o funcionário do Botafogo que está colocando a culpa da derrota na arbitragem está querendo terceirizar o problema. A verdade é essa. Não está olhando para o próprio nariz e vendo que o problema é no Botafogo. Vamos lá, recapitular aqui. Quando o Luiz Castro saiu, o John Textor, o investidor financeiro, hoje dono da SAF do Botafogo, foi lá na França e trouxe o Caçapa. O Caçapa ficou 3, 4 jogos, foi embora, veio o técnico Bruno Lage. O Bruno Lage não deu certo, demitiram o Bruno Lage. E aí, os jogadores que pediram a saída do Bruno Lage pediram o Lúcio Flávio como treinador. Gente, o Lúcio Flávio não serviu em nenhum momento, porque iria servir agora. De lá para cá, o Botafogo vem desempenhando muito mal, ganhou do Fluminense bem, beleza, mas não ganha no Newton Santos há 5 jogos. A culpa não é da arbitragem. O Tiquinho Soares, aos 37 minutos do segundo tempo, teve a chance de fazer o pênalti. Estava 3-1 para o Botafogo, 37 do segundo tempo. Ele foi e perdeu a oportunidade. Logo depois ele viu, em cerca de 13 minutos, o Palmeiras fazer 3 gols. A culpa é da arbitragem? Eu até acho que o Adrielson foi expulso de maneira exagerada. Mas botar a culpa na arbitragem, repito, é terceirizar o problema. Então, Botafogo, torcedor do Botafogo, para de chorar, para de reclamar. É mais fácil você cobrar os jogadores que não estão desempenhando o futebol que desempenharam no primeiro turno. Dito isso, o campeonato está em aberto. Mas está em aberto, na minha visão, não é com o Flamengo disputando o título, não. Para mim, é Red Bull Bragantino, Botafogo e Palmeiras disputando esse título. A ver quem será o campeão. E você aí, prefere quem sendo campeão? Botafogo, Palmeiras ou Red Bull Bragantino?
Vamos ver o que vai acontecer. E sobre a arbitragem, já digo logo, no jogo contra o Santos, e eu vou ser coerente, o Gerson foi expulso de maneira equivocada, não merecia expulsão aos 40 do primeiro tempo. Inclusive o Flamengo foi muito mais prejudicado pela arbitragem que o próprio Botafogo. Mas eu não vou dizer que o Flamengo perdeu por causa da arbitragem, muito pelo contrário, perdeu porque jogou muito mal, perdeu porque é um time extremamente desorganizado, perdeu porque são jogadores sentados na zona de conforto, perdeu porque são jogadores mimados e não são cobrados. E essa é a temporada do Flamengo, uma temporada vergonhosa, e foi mais um jogo vergonhoso diante do Santos. E nos minutos finais, se já não bastasse a derrota, eis que o Bruno Henrique também é expulso. E ele foi expulso levando 2 cartões amarelos. Por conta disso, ele vai desfalcar. Ele levou 2 amarelos, consequentemente o vermelho. Como ele estava pendurado, olha isso, ele vai desfalcar o Flamengo contra o Fortaleza no próximo jogo e contra o Palmeiras no outro jogo. É isso mesmo. Ele terá que cumprir 2 jogos de suspensão. Pois é, embora esteja vivendo um momento ruim, embora não esteja jogando um bom futebol, mas querendo ou não, é o Bruno Henrique. É um jogador que pode resolver a qualquer momento. E o árbitro, Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, justificou na súmula com as seguintes palavras a expulsão do Bruno Henrique. Informo que expulsei por decorrência do cartão vermelho direto o atleta número 27 da equipe Flamengo, o senhor Bruno Henrique Pinto, por me ofender com as seguintes palavras, abre aspas, você é um M, com o dedo em rixa em direção ao meu rosto, após a marcação de uma falta e também após ter sido advertido com o cartão amarelo. Após ser expulso, o atleta veio em minha direção, sendo contido pelos seus companheiros. Informo que me senti ofendido. Isso quer dizer o quê? O Bruno Henrique ainda pode ser julgado no STJD. A verdade é essa. E outra, ele também relatou na súmula que torcedores jogaram copo de água no gramado. Inclusive um desses copos aí acertou o rosto do Bruno Henrique. E se não acertasse o rosto do Bruno Henrique, poderia acertar o árbitro, o que seria muito pior. Então esses torcedores que estavam no Mané Garrincha, se acham que ajudaram, muito pelo contrário, só atrapalharam. Porque o Flamengo pode perder mando de campo com isso. Então, torcedor, pare e pense. Na hora da raiva, não faça isso, porque isso só vai prejudicar mais o Flamengo. Uma novidade no jogo foi a entrada do Rodrigo Caio aos 11 minutos do segundo tempo como volante. Um jogador que não jogava desde o dia 23 de abril, sem ritmo de jogo, para acompanhar o forte time do Santos, o rápido time do Santos, que é um time rápido, sobretudo com o Soteldo, e o Rodrigo Caio não comprometeu, teve até um bom desempenho. Mas, torcedor, na boa, aquele que acha que só porque o Rodrigo Caio fez bons minutos contra o Santos tem que renovar o contrato, não faz o menor sentido. Cadê a coerência? Se a gente pede tanto a reformulação no elenco, vai pedir a renovação de contrato do Rodrigo Caio porque ele jogou bem em alguns minutos contra o Santos? Não faz o menor sentido. Eu não concordo com isso, não sei qual é a opinião de vocês aí. Vocês podem comentar à vontade, dando a opinião, lembrando que o canal é super democrático. Cada um tem sua opinião, só não vale xingar. Para finalizar nosso vídeo aqui, vamos falar sobre o interesse do Crystal Palace no lateral direito, Wesley. E quem falou isso foi o próprio John Textor, investidor da SAF do Botafogo, que também é investidor da SAF lá do Crystal Palace, é um dos donos do Crystal Palace. E ele deu uma entrevista falando, se eu não me engano, para a ESPN, falando que tem o desejo de levar o Wesley para o Crystal Palace, que gosta muito do futebol do Wesley. John Textor, posso ser sincero? Leva porque o Wesley aqui no Flamengo ele não vai render mais com a camisa do clube. Esquece, eu acho que ele já evoluiu tudo que ele tinha que evoluir. Particularmente eu gosto até do jogador, mas inclusive desde a chegada do Tite ele não consegue desempenhar um bom futebol. Contra o Santos, tudo bem, quem errou primeiro no gol do Santos foi o Thiago Maia, que perdeu a bola, mas a falta que ele faz no Soteldo, uma falta totalmente desnecessária, e logo depois saiu o primeiro gol do Santos, que inclusive foi o gol de empate quando o Flamengo tinha feito um gol com o Pedro. Eu acho que é um jogador que no Flamengo não vai render mais. Se o Crystal Palace quiser levar, na minha visão, não vai fazer nenhuma falta. Inclusive, um clube que fatura 1 bilhão na temporada não pode ter Mateuzinho e Wesley na lateral direita. Com todo respeito a esses dois jogadores, gosto deles, mas acho que o Flamengo precisa pensar muito na montagem do elenco para 2024. É um elenco totalmente desequilibrado. Quando eu digo desequilibrado, não é mentalmente não. Se a gente for olhar o setor ofensivo, muito bom. Agora olha o setor defensivo, olha as laterais.
O Flamengo precisa de reforço em todos os setores para 2024. Na zaga, tem que reforçar, até porque vai sair o Rodrigo Caio, o Pablo não consegue mais jogar futebol, o Davi Luiz é uma incógnita, tem o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, só. Na lateral esquerda, tchau Felipe Luiz, tem apenas Ayrton Lucas. Na lateral direita, junto os três, Varela, Mateuzinho e Wesley, não vai dar um. No meio de campo, perdeu o Pulgar. Tudo bem, tem o Alan que vai voltar em 2024. Mas e aí? É só isso. Arrascaeta e Everton Ribeiro, será que aguentam fisicamente? Eles mostraram que não. Então o Flamengo precisa reforçar o elenco pensando em 2024. Essas são as informações de momento, com muitas opiniões também. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal. Tamo junto, forte abraço e fui!